noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a mais um culto de ensino. Amém. E nós vamos dar continuidade ao tema que nós temos nos proposto a estudar com a igreja. Amém? Amém. Graça e paz, igreja. Estamos muito felizes por estarmos aqui com vocês, mesmo que longe. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém? Amém. Vamos ler um salmo para nós darmos início. Raquel? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 84. Salmo 84. Vou dar um tempinho aí para vocês abrirem. Salmos 84. Vamos lá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Deus abençoe. Amém. Glória Amém. a Deus. Bem-aventurado é o homem que Aleluia, Jesus. coloca toda a sua confiança no Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar uma canção nessa noite? Amém. Cante conosco. Minha voz está um pouquinho ruim, mas Deus vai abençoar. Minha alma engrandece ao Senhor. Quer começar de novo? Vamos começar de novo. Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor.
Amém. Glória a Deus. meus irmãos. Aleluia. Santo é o Senhor. Louvado seja. Glória a Deus. Amém. Glória a ti, Vamos Senhor. orar pela nossa casa nesse momento. Amém. Amém. Pega aí na mão da sua família, de quem tiver isso do seu lado. Vou esperar um pouquinho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós somos agradecidos, ó Deus, pelas bênçãos recebidas, Senhor, neste dia, onde o Senhor pôde estar conosco, nos dirigindo as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, ó Deus. Tu és maravilhoso, só Tu és digno de toda a glória, de toda a honra, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, curando as vidas que estão enfermas, Senhor. Estende a Tua mão poderosa, derramando a Tua cura, Senhor, curando, Senhor Deus, aqueles que estão com dores nos pés, Senhor, no joelho, ó Deus, que estão, Senhor, com dores no coração, Senhor, ó Deus, esteja curando, dando saúde nos corpos dos nossos irmãos, ó Deus, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e doenças, e nós cremos, Senhor, na Tua cura, Deus, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, a Tua alegria sobre estas vidas. Derrama a paz, Senhor. Que eles confiem em Ti, Senhor. Que, como dizem Josué, que sejam fortes e corajosos. Da droga, Senhor, da bebida, Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, de sentimentos ruins, ó Deus, que tem enchido seus corações, Senhor. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Liberta, que haja Senhor, libertação, em nome de Jesus. quebra as correntes, Senhor. Em nome de Jesus, de pessoas que estão pensando em suicídio, Deus, em nome de Jesus, chegue até eles, ó Deus, com providência, com a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, que eles possam enxergar que Tu és a vida, que Tu és a alegria, que Tu és o Senhor dos Senhores, só o Senhor que pode preencher este vazio na alma. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, que pessoas, Senhor Deus, sintam o Teu amor, Senhor, sintam a Tua alegria, preenche, Senhor, os corações, porque só Tu podes fazer isso, ó Deus. Senhor. Nós Te engrandecemos e Te honramos, Senhor. Ó Deus, nós Te pedimos, Senhor, por aqueles que estão doentes, Senhor, por esse vírus, Senhor, que estão em hospitais, Cura, Senhor, em nome de Jesus. Em UTI, Senhor, esteja ali, ó Pai, em nome de estendendo a Tua mão Jesus, de Senhor. cura, Senhor, curando, Pai, estas vidas, Senhor. Ó Pai, onde há desequilíbrio, Senhor, por causa dessa pandemia, pessoas estão desesperadas, estão, Senhor Deus, angustiadas, que o Senhor dê equilíbrio, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, Sim, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, nós Te pedimos pelo nosso país, pelo Brasil, Abençoa, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nunca foi tão falado em Ti pelo governo como está sendo falado estes últimos dias e meses, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o inimigo quer derrubar, Senhor, e nós repreendemos toda a obra do mal, em nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, aqueles que estão Declaramos ali, que o Pai. Brasil é Teu, Senhor. Nosso presidente, Pertence a a Ti, sua Senhor. família, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Seus ministros, Senhor. Sim, Pai. Seus gabinetes, ó Senhor. Aqueles que estão à frente ali em Brasília, Pai. Em nome de Jesus. Sim. Que estejam rendidos a Ti, Senhor. Sim, Deus. Estejam no controle
de tudo, ó Deus. Sim, Que Pai. os nossos governadores, os nossos prefeitos, Senhor. deputados, Sim, senadores, Pai. Em nome de vereadores, Jesus. Senhor, ó Senhor, Abençoa, Senhor. eles possam enxergar que só o Senhor é Deus. É, Senhor. Só o Senhor é que está no controle. E nós, Senhor, entregamos esta nação, o Brasil, Em nome de Jesus. nas tuas mãos, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te pedimos pelos nossos irmãos perseguidos, Pai. Sim, Guarda, Pai. Senhor. Eles estão em lugares longe, Senhor, em prisões, Sim, em meu Deus. containers, Senhor, em cadeias, Senhor, em campos Sim, de Pai. concentração. Guarda, ó Senhor. Deus. Fortalece, Ó Senhor. Deus, escondidos debaixo da terra, Senhor, em cavernas, Senhor. Ó Deus, que Fortaleça-os, eles meu Deus. sejam fortalecidos Guarda-os, pelo poder Senhor. do Teu Santo Em nome de Espírito, Jesus. Senhor. Que eles se sintam alimentados por Ti, Senhor, e fortalecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos também pelos nossos irmãos em Vila Mirante. Sim, Ó Pai. Senhor, cada família, que o Senhor esteja dando suprimento, esteja, Senhor, dando alegria, guardando, Pai, Sim, as nossas Pai. crianças, os nossos adolescentes, as famílias, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome do Senhor que não Jesus. nos falte nada, Pai, que o Senhor nos supra. E nós cremos nisso, Senhor. O Senhor tem nos sustentado e nós somos agradecidos Sim, por meu isso, Deus. Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém, Tu és o Senhor. Deus Aleluia, maravilhoso, Jesus. o Rei dos reis, Senhor dos Sim, senhores. Pai. Te Pai exaltamos, da Senhor. eternidade. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. É, Digno Senhor. Tu és, Cordeiro É, Santo Senhor. de Deus. Aleluia. Aleluia, Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Repita comigo. Haja o que houver, Haja o que houver, a que preço for, a que preço for, eu e a minha casa, 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 serviremos ao Senhor. serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, Louvado meus seja. irmãos. Que bom esse momento de oração. Glória a Jesus. Glória a Deus, porque a presença dele é real aqui. Amém. Eu espero que esteja aí com vocês também. Amém? Amém. Vocês não reparem que eu saí no começo da oração, foi para ligar esse microfone aqui que nós tínhamos esquecido, ok? Não reparem nisso. Amém, meus irmãos? Eu queria dar uma palavra sobre dízimos e ofertas. Primeiramente, agradecer a todos aqueles que têm contribuído com a igreja. Eu louvo a Deus pela sua vida. Amém? Eu gostaria de, nesta hora, orar consagrando aqueles dízimos e ofertas que estão sendo feitos na conta da igreja. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te agradeço, Senhor, por este tempo maravilhoso, Senhor, de estar reunido com a tua igreja, mesmo que desta forma online, Senhor, mas eu creio, Senhor, que o teu Santo Espírito nos une, ó Deus, e é maravilhoso, Senhor, estarmos juntos. Pai, eu quero nessa hora, ó Deus, consagrar todos os dízimos e as ofertas que foram feitas, Senhor, nesta semana, consagrar na Tua presença, Senhor, e abençoar todos aqueles, meu Deus, que têm contribuído, Senhor, que têm dizimado, meu Pai, abençoar missionários, contribuído, que nada venha faltar, Senhor, que nada venha, Senhor, ó Deus, não venha faltar o necessário na vida e na família de cada irmão. De igual forma, eu te peço, Senhor, por aqueles também que não podem, que estão impossibilitados por estarem desempregados, Senhor, ó Deus, e, ó Deus, abra as portas do emprego, abra as portas de novos negócios, Senhor, e, ó Deus, abençoa igualmente, Senhor, a todos, porque o Senhor é um Deus que não faz distinção. As tuas misericórdias, Senhor, elas se renovam a cada dia, Senhor, sobre todos nós. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, e consagramos para a honra e glória do Teu nome. Amém. 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 Glória a Deus, meus irmãos. Eu quero convidar você a, na sexta-feira, estar reunido conosco em alguma das nossas células, ali no Jardim Guarani, através da vida do Alex, online. Também eu queria
convidar você também que queira estar conosco ali na célula da Vila Nova Cachoeirinha, através da vida do pastor Valdemir, também online, e também aqui em Pirituba, na direção do André. Todas essas células começam às 8h30 da noite, e eu gostaria de estar motivando você a estar entrando em alguma delas, para que você possa estar conectado e se relacionando com os irmãos. Amém? Amém. Não deixe de estar se reunindo desta forma. No domingo, meus irmãos, nós teremos a nossa ceia às 9h da manhã. Eu pediria para que você acordasse cedo, no horário, para que a gente possa louvar a Deus juntos, ouvir a palavra de Deus juntos, e depois, no final, temos um momento de comunhão na ceia do Senhor. Amém? Prepare os elementos, o suco de uva, prepare o seu pão ali, que no momento adequado nós vamos estar consagrando, e ali todos iremos tomar juntos e comer juntos. Amém? Também no sábado à noite nós teremos o nosso Meet. Eu gostaria de estar te animando a estar congregando conosco, juntamente com os jovens, no sábado à noite, às 8h. Eles vão entrar numa plataforma do Instagram. Então, se você tiver o desejo, por favor, esteja conosco. Amém? Amém. Eu creio que é só. Nós vamos, nessa hora, estudar a palavra do Senhor. Gostaria de convocar você a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 18. Livro de Efésios, capítulo 6, verso 18. Amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim, Efésios capítulo 6, verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar a Deus. Pai querido, aqui está a Tua palavra, Senhor, que foi lida perante a Tua igreja. Eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor venha a falar conosco, venha nos trazer revelação, ó Pai, daquilo que está no Teu coração. Me usa, Senhor, humildemente eu te peço, Espírito Santo de Deus, e que tudo aquilo que vem contra, Senhor, o mover da Tua palavra nessa hora, seja repreendido. Amém. Todo cansaço, toda distração, toda emoção, um sentimento, ó Pai, que possa atrapalhar, Senhor. Este momento nós queremos repreender em nome de Jesus, e que Teu Santo Espírito tenha liberdade para tratar aos nossos corações. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Nós estamos falando neste tempo, já é o 4º estudo, sobre perseverando nos relacionamentos. Nós iniciamos há algumas semanas atrás este ensino, a bênção, e hoje nós vamos continuar falando sobre este tema. Sobre orando uns pelos outros. Orando uns pelos outros. A carta de Efésios, aí nesse capítulo 6, ela diz respeito à armadura de Deus, que cada um de nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, porque para que a gente possa resistir no dia mau. No dia mau. Então, se você ler a partir do verso 10, você vai ver vários conselhos do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso sobre a armadura de Deus.
E no final, ali quase desse trecho da palavra, ele fala especificamente sobre orar uns pelos outros. Eu gostaria de ler novamente o versículo 18, mas na nova tradução, na linguagem de hoje, na NTLH, diz assim: façam tudo isso, ou seja, revistam-se com a armadura de Deus, façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Gostaria de repetir esse último verso. E orem sempre por todo o povo de Deus. Na Revista Atualizada fala: com toda a perseverança e súplica, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre oração, mas a oração de intercessão, a oração pelo nosso irmão. Nós vamos falar um pouco hoje sobre este ângulo da oração que deve haver nas nossas vidas. Amém. Amém? Há diversos tipos de oração. E quando nós oramos pelo irmão, nós estamos então orando em intercessão. Trata-se de uma oração de intercessão. Intercessão é uma batalha espiritual. Como eu falei para os irmãos aqui na introdução, a partir do verso 10, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele nos dá vários conselhos para que nós possamos nos revestir, nos fortalecer de toda a armadura de Deus, para que quando chegar o dia mau, nós possamos estar inabaláveis, permanecer inabaláveis, resistir no dia mau. Né? Então, trata-se de uma batalha espiritual. A oração de intercessão, ela é uma batalha espiritual. E quando nós falamos de orar uns pelos outros, nós estamos falando de orar pelo corpo de Cristo. Somos um corpo em Cristo. Todos nós, eu, você, né? Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo fala da importância de nós orarmos uns pelos outros. Há algo nisto que nós precisamos aprender. Há algo que o apóstolo Paulo está nos ensinando através da palavra do Senhor, porque é importante para o corpo de Cristo. Essa questão de orar uns pelos outros, essa questão de orar com a oração de intercessão, ela é muito importante para o corpo de Cristo. Por quê? Porque ninguém se encontra isolado nessa batalha espiritual. Se você faz parte do corpo de Cristo, então você não está isolado, você não está sozinho nessa batalha, nessa caminhada. O corpo de Cristo, a igreja do Senhor, orando uns pelos outros, vai fazer com que você se anime, que você resista, que você então encontre forças para continuar. Amém? Amém. O Edel, que é um teólogo, ele diz assim: assim como um soldado na linha de batalha se desanimaria se não tivesse o conhecimento que os seus camaradas lutam ao seu lado, assim também o crente individual vive com base na fé e na confiança inspiradas pelo Espírito de Deus acerca da fraternidade de Cristo. Quão desesperadamente, na qualidade de soldados cristãos, precisamos da comunhão do Espírito Santo, conforme nossa era conturbada o demonstra. Ou seja, esse teólogo, ele compreendeu exatamente a importância de orar uns pelos outros, pois
ele fala aqui, ele compara a nossa vida como corpo de Cristo como a de um soldado que ele está na linha de frente da batalha. E veja que um soldado que está lá na linha de frente da batalha, ele vai se desanimar fácil se ele não tiver conhecimento que tem alguém do lado dele para ajudar ele. Mas, e assim o teólogo aqui ele fala, é a nossa vida espiritual. Nós somos soldados cristãos e nós precisamos da comunhão uns dos outros, precisamos da ajuda. E como é que nós vamos nos ajudar? Orando uns pelos outros. Amém? Precisamos orar uns pelos outros. Amém. Nós precisamos também receber oração dos outros. Tanto você quanto eu precisamos de oração. Eu preciso que você ore por mim. E você precisa que eu ore por você. Precisamos saber que nós não estamos sós nessa batalha diária, nesse caminho, nesse dia a dia. Então, nós precisamos saber que nós pertencemos a um corpo e que esse corpo se importa conosco e que ele ora uns pelos outros. Amém? Amém. Quando nós recebemos oração, nós temos um sentimento de pertencer ao corpo. Nós se sentimos bem, acolhidos, protegidos. Nós sabemos que nós não estamos sós. Amém? A batalha, meu irmão, o enfoque do estudo de hoje é a oração que você faz pelo teu irmão. Não é a tua oração que você faz por você, particular, mas a oração pelo irmão. A batalha, ela é ganha por todo o corpo de Cristo, coletivamente. Assim, a oração deve envolver todo o corpo de Cristo, e não apenas o crente individual. Nós não podemos orar apenas pelas nossas necessidades. Nós temos que orar também pelo corpo de Cristo. E é no coletivo que a igreja ela é fortalecida, é no coletivo que o corpo de Cristo ele é fortalecido, é no coletivo que a igreja avança, que a igreja é fortalecida uns pelos outros. Amém? Uma igreja forte, terminando essa introdução, eu escrevi aqui, uma igreja forte é uma comunidade de crentes que oram uns pelos outros em amor. Nós precisamos urgentemente aprender este ensino, esta revelação, que às vezes nós nos esquecemos. Você pode estar dizendo, mas eu sempre faço isso. Eu sempre me lembro de algum irmão, eu oro, mas nós precisamos sempre, diariamente, orar uns pelos outros. Amém? Amém. E o que é intercessão? Nós falamos que quando nós oramos uns pelos outros, trata-se de oração de intercessão. E o que é intercessão? Intercessão, o significado no dicionário Aurélio. O dicionário Aurélio diz assim, é pedir, rogar, suplicar, interferir a favor de alguém ou de algo. Então, é quando nós pedimos em favor de alguém, rogamos em favor de alguém, suplicamos em favor de alguém, interferimos em favor de alguém ou de algo. O Russell Shedd, ele diz assim, que intercessão são orações em prol de outrem. Quando você intercede, você está orando em prol de outrem. Isso segundo o Russell Shedd. E quando nós devemos interceder? Quando é que nós devemos interceder? Aqui nós começamos exatamente a esmiuçar um pouco disto. Até agora nós falamos de uma forma introdutória. Quando interceder?
quando algum irmão precisar. Quando algum irmão precisar, e mesmo que você não seja solicitado, mesmo que ele não peça para você orar, se você ficar sabendo de alguma forma, você tem que orar. Isso é corpo de Cristo. Quando nós sabemos que um irmão, ele precisa de oração, e nós, ao invés de orar, nós nos omitimos de orar, nós deixamos de orar, e pior, nós, às vezes, dependendo do caso, até falamos mal do irmão. Por exemplo, se nós vemos que um irmão caiu em pecado, nós devemos orar para que aquele irmão se fortaleça e ele resista firme e ele seja levantado e restaurado, como nós estudamos na semana passada. Você deve orar por isto. Você não deve falar mal do teu irmão. Você não deve espalhar fofoca do teu irmão. Mas você deve orar pela vida dele. A partir do momento que você sabe de uma necessidade do teu irmão, que falam para você, que chegou até você, você tem que orar pelo teu irmão. Amém? Isso é corpo de Cristo. Quando o corpo de Cristo entende isto, ele vai se fortalecer, ele vai fechar as brechas, é se colocar lá na brecha pelo irmão, é orar pelo irmão. Às vezes aquele irmão, aquela irmã não tem forças para orar. Você vai orar, você vai ficar na brecha por ele. Amém? Quando interceder? Mais uma coisa que nós podemos ver, quando nós tivermos alguma impressão interior. Você já teve alguma impressão interior? Eu já tive várias impressões interiores. Nos últimos tempos, inclusive, eu acordo de noite e algum nome de algum irmão vem na minha mente. Isso é uma impressão interior. Quando eu tenho essa impressão interior, imediatamente eu começo a orar, a interceder pela vida daquele irmão. Eu não sei do que se trata, mas alguma coisa aconteceu que aquele nome daquele irmão veio na minha mente. E tem acontecido isso comigo muitas vezes durante esses últimos dias. Deus pode trazer Deus pode fazer vir uma impressão interior de algum irmão sobre você. Nós precisamos estar sensíveis a essas impressões do Espírito Santo. Às vezes estou trabalhando, vem uma imagem de um irmão, então eu paro ali e oro. Eu não fico uma hora orando, eu apenas dedico alguns segundos de oração pela vida daquele irmão. Deus pode trazer à sua mente também. Quando ele fizer isso, você tem que ter sensibilidade do Espírito Santo para parar e orar. Amém? A situação, ela é inesperada. Você pode estar no trabalho, você pode estar dormindo, você pode estar em algum lugar e aquilo acontece com você. Quando isso acontece, você tem que orar. Vocês têm que estar sensíveis. A situação, ela é inesperada, que parece que foi por acaso que aconteceu. Que você pensou naquele irmão. Parece que foi por acaso. Mas a melhor coisa que você pode fazer naquele momento é interceder pela vida do teu irmão. Amém. Ok? Não existe acaso no dicionário de Deus. Existe corações sensíveis, aonde vem a impressão interior e Deus pode contar comigo e com você naquele momento. Amém? Você não precisa parar de trabalhar 1 hora e ficar intercedendo. Não. Se você puder fazer isso, ótimo. Mas se você não puder, não precisa. Você pode interceder em pensamento, ali mesmo, onde você estiver. Amém? Você pode ficar sintonizado com Deus em favor daquele irmão que você teve a impressão interior. E você pode carregar dentro de você, naquele momento, um peso de oração em favor daquele irmão. Quando interceder? Primeiro, quando você fica sabendo que o seu irmão está precisando.
segundo quando você tiver uma impressão interior. Amém? Amém. Como interceder agora? Nós acabamos de falar quando interceder. Agora nós vamos falar um pouco de como interceder. Bom, nós devemos interceder, orar, com amor e empenho. Com amor e empenho. No amor existe um empenho que ele está, nós podemos chamar de violência. No amor existe uma certa violência. Como assim? É como se um pai visse uma cobra, uma serpente no berço do seu filhinho. Certamente, ele se arremeteria com violência contra aquele berço para tentar salvar o seu filho. É dessa forma que nós precisamos agir. É desse tipo de oração que nós precisamos, desse tipo de violência, de empenho que nós precisamos. É deste amor que nós necessitamos. Amém. E que já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Quanto nós sabermos de alguma dificuldade, alguma necessidade do nosso irmão, nós devemos orar com amor e com empenho. Este empenho, até com uma certa violência, para que a gente possa ajudar aquele irmão. Em Romanos capítulo 5, verso 5, Romanos capítulo 5, verso 5, diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Diz a palavra que o Espírito Santo, ele derramou amor no nosso coração. Quando eu falei, então, que como interceder? Com amor e com empenho. Amor, se você é um filho de Deus, você já tem. Porque o Espírito Santo de Deus, segundo o apóstolo Paulo aos Romanos, diz que ele derramou amor em nossos corações. Amém? Amém. Mas, mais um ponto aqui, como interceder. Pois quem não ama dessa maneira não é nascido de Deus e não conhece a Deus. Quando nós falamos que nós devemos orar com amor e com empenho, é porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus e porque nós nascemos de novo e nós conhecemos a Deus. Em 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8, verso 20 e 21, vou repetir. 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8, e o verso 20 e 21 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Antes de nós continuarmos, eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Quando nós formos interceder pelo nosso irmão, porque nós estamos falando de oração de intercessão, batalha espiritual, coletivo, corpo de Cristo. Então, irmãos, eu estou falando para uma igreja forte, eu não estou falando para aquele que não nasceu de novo, porque aquele que não nasceu de novo, aquele irmão não vai nem orar, aquele irmão vai ajudar a prejudicar, se possível, aquela pessoa. Mas a Bíblia diz que nós, o apóstolo João, falando que nós devemos nos amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus, ou seja, é crente, é filho de Deus e conhece a Deus, o apóstolo fala. Todo aquele que ama, ou seja, todo aquele que quer orar pelo irmão, ajudar o irmão, restaurar a vida do irmão,
Esse conhece a Deus. E Deus nos chama nessa noite, meus irmãos, a sermos esse tipo de igreja. Esse tipo de igreja forte. Amém. Edificada no amor de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Que nós possamos, como nascidos de Deus, como filhos de Deus, irmãos, amarmos. Por quê? Porque quem ama dessa forma conhece a Deus. Aleluia. Vamos continuar aqui. Aquele que não ama, diz o apóstolo João, não conhece a Deus. Verdade. Se você não tem amor no teu coração para orar pelo teu irmão, para restaurar a vida do teu irmão, para ajudar a vida do teu irmão, para auxiliar a vida do teu irmão, você não nasceu de novo, você não conhece a Deus, diz a palavra de Deus, pois Deus é amor. Amém. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Senhor. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, como interceder? Com amor e com empenho. Se você não tiver amor no teu coração, nós não conseguiremos interceder pela vida do outro. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, nós não vamos ler, eu só vou mencionar para você, não está aqui no meu esboço. Diz que nós só podemos dar amor se nós tivermos. Vamos ler, para que não fique apenas nas minhas palavras. 1 Coríntios, capítulo 13. Olha só o que diz. Eu só vou ler o verso primeiro, mas se você puder ler depois tudo, você vai perceber isso que eu estou falando. Olha só. Ainda, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ou seja, veja que o versículo fala, se não tiver amor. Então quer dizer, nós só podemos fazer algo se nós tivermos amor. Por isso que eu estou falando. Se nós não tivermos amor para distribuir para o nosso irmão, para o corpo de Cristo, para o nosso próximo, nós não conseguiremos orar. Esse tipo de amor, ele nos leva a ter dores de parto pela pessoa, por aquele que você está intercedendo. Em Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas capítulo 4, verso 19. Diz assim: Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, diz que ele sofre com dores de parto, até ver Cristo formado em vós. Nós devemos orar com amor e empenho uns pelos outros, com dores de parto, até ver Cristo sendo formado na vida do irmão. Até ver aquele irmão fortalecido na sua necessidade, abençoado. Nós devemos orar desta forma. E se nós não sabemos como orar, porque existem momentos que nós não sabemos como orar. Diz a palavra que o Espírito Santo
orará em nós e por nós, utilizando-se de suspiros sem palavras, gemidos de dor. Você já orou assim por alguém? Eu já orei. Por algumas pessoas. Por algumas pessoas, eu não tinha palavras, eu não sabia como orar. Eu só sabia gemer e suspirar. Porque nesse momento não era mais eu que estava orando, mas era o Espírito Santo de Deus em mim que estava ali intercedendo para a vida daquele irmão. Eu creio que já aconteceu isso com você também. É verdade. Em Romanos 8, 26 diz isso, que nós estamos acabando de falar. Romanos, capítulo 8, verso 26, diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amém? Amém. Mais um ponto de como interceder. Como interceder? Então, primeiro, orando com amor e com empenho. Segundo, orando de acordo com a vontade de Deus. E isso é muito importante para a minha vida e para a sua. Orar de acordo com a vontade de Deus. Quando você for interceder pela vida de uma pessoa, você deve saber qual é a vontade de Deus. Para isto, é necessário saber, ter certeza de qual é a vontade de Deus naquele momento. É necessário ter revelado dentro de si a vontade de Deus. E como a vontade de Deus pode ser revelada a nós? Pela revelação das Escrituras Sagradas. É através da palavra. É através da leitura da palavra de Deus, da meditação na palavra. Você vai saber o que orar naquele momento e qual é a vontade de Deus para a vida daquele irmão. Amém? Nessa questão, Amém. Nessa questão de orar de acordo com a vontade de Deus, nós não podemos orar para que a pessoa mude a vontade dela. Não, nós temos que orar para que Deus revele qual é a vontade dele para aquela pessoa. Amém? Orando, então, para que a pessoa conheça a vontade do Senhor. Veja, nós acabamos de falar que nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Agora nós estamos falando que nós devemos orar também para que a pessoa conheça a vontade do Senhor. Em Efésios, capítulo 1, verso 18. Efésios, capítulo 1, verso 18. Diz assim, eu estou lendo na NTLH, ok? Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Vou ler novamente. Peço para que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. O apóstolo Paulo aqui orando, falando aos Efésios, capítulo 1, verso 18, ele diz que estava orando para que a mente daqueles irmãos
fossem abertas, para que Deus abrisse a mente deles, para que eles vissem a luz de Deus e conhecessem a esperança pela qual Deus os chamado. Então nós devemos orar pelo outro, ou uns pelos outros, para que a pessoa para quem nós estamos orando conheça a vontade do Senhor. Pode ser que ela não conheça, pode ser que os olhos dela estejam fechados, e nós devemos então orar para que Deus, o Espírito Santo de Deus, traga a revelação ali para aquele irmão. Amém. Nós não podemos orar para que Deus mude a vontade daquela pessoa, porque isso Deus não fará. Mas nós podemos pedir para que o Espírito Santo de Deus traga a revelação da vontade dele para aquela pessoa. Amém? Muito importante isso. Nós orarmos de acordo com a vontade de Deus e para que a pessoa, então, conheça qual é a vontade de Deus. Amém? Falamos, então, como interceder. Agora a gente vai falar um pouco também por que interceder. Veja que nós iniciamos o estudo nessa noite falando que quando nós intercedemos, nós estamos intercedendo, quando nós falamos em orar, intercedendo uns pelos outros, nós estamos falando de uma oração de coletivo. Nós estamos falando de abençoar o corpo de Cristo. Nós estamos falando de se importar, de orar uns pelos outros, pelo corpo de Cristo. Por que interceder? Porque a intercessão ela é importante para que eu e você saibamos que nós não estamos sós, que nós podemos contar uns com os outros, para que a gente se sinta aceito, para que nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, nós possamos saber que a gente pode contar com a vida do irmão para nos ajudar em oração. Amém? Por que interceder? Porque a intercessão ela é muito importante para o corpo de Cristo. O contrário disso seria não se importar com o irmão e a partir daí fazer até mal para o irmão. Isso não é corpo de Cristo. Isso não é igreja. Mas quando uma igreja tem a revelação de que nós devemos orar uns pelos outros, se importar uns pelos outros, com os outros. Isso é uma revelação maravilhosa. Porque vai fazer com que a igreja do Senhor se fortaleça. Nós somos igreja do Senhor, corpo de Cristo. Nós não somos um clube. Nós não somos um ajuntamento de pessoas. Nós somos uma comunidade de redimidos. Amém, aleluia. Nós somos uma comunidade que um dia teve fome e encontrou o pão da vida, que é Jesus. Encontrou abrigo nos braços do Pai. Aleluia. E que então se volta para outros que ainda não têm essa mesma revelação, para que essas pessoas encontrem o verdadeiro sentido da vida, que é Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Sem Ele nós não veremos a Deus. E que quando nós passamos de criaturas a filhos de Deus, então nós pertencemos a um corpo que se ama com o amor de Cristo, com o mesmo amor que Ele nos amou, com a mesma disposição de se importar conosco que Ele teve. E essa é uma igreja forte, uma igreja edificada sobre o amor de Cristo. Por isso que é importante
Por que interceder? Porque é importantíssimo uma igreja que conhece ou que teve a revelação do que é orar uns pelos outros, de se importar. Por que interceder? Porque Deus age em resposta às nossas orações. Quantas vezes nós não oramos e Deus agiu para a vida daquele irmão querido? Lembra daquela passagem onde Moisés pede para que para que Josué vá guerrear contra o inimigo? Ele sobe num monte onde ele pode ver o exército guerreando, e ali Moisés ele começa a interceder pelo exército, e quando as suas mãos abaixavam, o exército perdia a guerra, mas quando ele continuava intercedendo, o povo ganhou a guerra. E compreende a importância de orar, de interceder um pelos outros? Porque Deus age. Quantas vezes nós já oramos nas células, na igreja, e Deus ali curou, Deus abriu as portas do emprego, abençoou, deu livramento. Porque Deus age. Por que interceder? Porque Deus libera graça e poder para aquele que está precisando. Por que interceder? Porque é a chave para grandes realizações. Nós precisamos aprender a orar pelos irmãos, pela igreja, porque o Evangelho, a igreja só vai cumprir o seu papel de expandir o reino de Deus quando for uma igreja que intercede uns pelos outros e pelas grandes realizações, sonhos, propósitos. Por que interceder? Porque a nossa oração pode transformar uma sociedade. Nós oramos aqui pela família, Raquel orou, e ela não somente orou pelas nossas famílias da Vila Mirante, mas ela orou pelo governo federal, pelos governadores, pelos prefeitos. Nós precisamos interceder. Amém, Jesus. Pelo mundo, por aquilo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, por essa falta de amor, por aquela tragédia que aconteceu com aquele jovem que foi morto por aquele policial. Nós precisamos se importar com essas coisas, nós precisamos interceder, nós precisamos orar para que o amor de Cristo seja derramado sobre o mundo, porque se o mundo conhecesse o amor de Cristo, então o mundo não ia enxergar diferença nas cores. Nós precisamos se importar com as coisas. Amém. Parar de viver uma vida egoísta, olhar para o nosso semelhante, para o nosso próximo e orar, interceder e se importar. Amém. Se importar. Por que interceder? Porque as pessoas são salvas. Você tem alguém que quer que você almeja que seja salvo por Jesus? Agora eu te pergunto, você tem intercedido por essa vida? Você tem orado por essa vida? Pois eu te falo, meu irmão, que eu oro por algumas pessoas se converterem. E não são pessoas da minha família. São pessoas da igreja. São pessoas que eu sei que precisam que os seus maridos, as suas esposas se convertam. Nós precisamos orar uns pelos outros. Uma comunidade forte de crentes é uma comunidade, uma igreja que ora e intercede uns pelos outros. Por que interceder? Porque as nossas orações derrotam o inimigo. Amém? Amém. Eu espero que você tenha compreendido
a palavra dessa noite. Amém. E a importância Glória a Deus. de orar uns pelos outros. Amém. Eu gostaria de orar com você. Nós já estamos terminando. Amém? Amém. Pai eterno, nessa hora, Senhor, que nós terminamos, ó Pai, de expor a Tua palavra sobre um tema, Senhor, tão importante, Senhor, que é orar uns pelos outros. Como é importante, Senhor, nós sabermos isto. Que se relacionar com o meu irmão não é apenas estar perto, não é apenas pertencer à mesma comunidade, igreja, não. Perseverar nos relacionamentos é se importar. Amém. E é orar uns pelos outros. E não é orar de qualquer forma, Senhor, mas é orar com sinceridade. É orar, Senhor, com amor. Orar, Senhor, com empenho. Gerando, Senhor, na vida daquele meu irmão, aquilo, Senhor, que está no teu coração, a tua vontade, Senhor. Pai, eu peço para que o teu Santo Espírito, nesta hora, se revele à tua igreja, Senhor. Amém. Aonde a minha voz está sendo ouvida, Senhor. Pai, que o teu Santo Espírito traga a revelação da importância, Senhor, de orar uns pelos outros, como corpo de Cristo. Amém. Nós precisamos, Senhor, disto. Nós precisamos, Senhor, estar unidos em unidade. Aleluia. Senhor, ligados em oração uns pelos outros, se fortalecendo, se levantando a vida do nosso irmão, se colocando na brecha. Pai eterno, essa é a minha oração, Senhor, nessa noite. Aleluia. Ó Senhor. Em nome de Jesus. Venha se revelar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, meus irmãos, por mais um dia, mais uma noite, estarmos juntos. Eu aguardo você na próxima semana, no domingo, no culto da família, e depois na quarta-feira, no próximo estudo, para nós darmos continuidade a esse tema que tem sido bênção para a minha vida. Eu espero que esteja sendo para a tua vida também. Aleluia. Amém? Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.